Olá, conservadores! Estamos começando mais uma edição do Burke Café, o seu bate-papo conservador. E hoje estamos aqui com Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança, príncipe brasileiro da família real imperial, cientista político e escritor do livro Por que o Brasil é um país atrasado. Seja muito bem-vindo, Dom Luiz. Muito obrigado por estar me recebendo. Muito feliz de estar aqui. É uma alegria para a gente tê-lo aqui. Eu quero começar esse bate-papo perguntando qual é a sua ligação com a família imperial. Essa pergunta, sempre quando a gente fala do seu nome, as pessoas fazem esse tipo de pergunta. Puxa, mas qual que é a ligação dele lá com aquela época do Império? Como funciona isso? Acho que é uma pergunta que as pessoas vão gostar de saber. Bom, do Pedro I eu sou pentaneto, sou tetraneto do Pedro II e trisneto da Princesa Isabel. Então e sou hexaneto do Dom João VI. Então, os 4 contribuidores aí para o nosso Brasil. Muito bacana, tem muita história para contar, né? História positiva, acho que uma coisa que a gente esquece é o quão raro e milagroso é você ter 4 gerações de poder hereditário contribuindo positivamente para o país. Isso do Brasil foi um dado aleatório, ninguém olha isso dessa maneira. Os outros países você sempre tem um rei que é bom, o outro que não é tão bom, o seu neto é um tirano, aí volta a ter um rei bom, então fica nesse vai e vem. O Brasil teve 4 gerações aí muito positivas, né? Então você teve João VI que trouxe o ímpeto de formação de nação, o Pedro I que deu a independência, Pedro II que fundou as instituições democráticas do Brasil e que transferiu até boa parte desses ensinamentos e no início do Brasil República foram fundamentais aí para nos diferenciar, e a Princesa Isabel que libertou os escravos. Então você tem aí 4 gerações contribuidoras e é difícil você encontrar um paralelo histórico aí em outros países. Imagino. A gente sabe que geralmente a história ela é contada sobre outros aspectos na escola, principalmente ali o ensino fundamental. Qual é o motivo? O que está por trás desse interesse? Inicialmente houve o interesse de você destruir a ideia de monarquia, que era a questão que foi fundamental para o Brasil. Então aí foi um momento republicano, houve uma ampla propaganda republicana contrária a qualquer coisa positiva. Então aí entram várias forças nesse sentido. E mais tarde, aí, logo no início do século, no final da Primeira República, 1920, 1930, aí surge a dinâmica marxista, né? Essa começa a ser introduzida no Brasil através de vários polos de entrada, sindicatos, movimento tenentista, uma série de coisas. E aí eu diria que exacerbou ainda mais a necessidade de você destruir qualquer coisa positiva do passado. Pagar aquele momento bom. Exatamente. Então aí vivemos ainda a consequência desses 2 movimentos. Claro que o que é mais presente hoje é a questão do marxismo cultural, da crítica, né, histórica, né, passar julgamento naquilo que é do passado com visões e valores de hoje. Então você tem uma série de contextos assim que são muito destrutivos e que não vão conduzir a reforçar o que é ser brasileiro, o que é a nossa cidadania. Quero falar um pouquinho sobre isso mais para frente, sobre a questão do marxismo cultural, um tema muito interessante também. Mas quanto a você, como você se define politicamente? Olha, eu diria que eu tenho um viés assim muito forte para o liberalismo político e econômico, assim, de não intervenção de Estado e também de ter uma política organizada de uma maneira muito mais fragmentada e descentralizada do que ela é hoje no Brasil. Então, eu diria que essas são minhas 2 vértices de pensamento. Isso, o que é a base disso? A base disso é a vontade, é a proteção da família. Aí você passa assim, poxa, como é que isso se sucede? É você não ter um Estado tão interventor e ao mesmo tempo protetor. Exatamente, porque a ordem natural ela não precisa de um grande protetor. É aí onde a gente sofreu. Os conservadores no início do século XX, eles, de certa maneira, viraram a casaca na ordem natural. Né? Nós vivíamos de acordo com princípios de ordem natural, de subsidiariedade, poder na comunidade, poder no cidadão, das famílias, que é o preceito conservador. A gente vivia de acordo com esse contexto.
Mas com o advento do Estado Social, a gente inverteu isso. E os conservadores foram os primeiros a cair na armadilha, começar a defender o Estado Social. Porque o conservador ele quer proteger a vida, ele quer proteger aquilo que é estável, ele quer estabilidade, ele quer proteger a família, etc. E o Estado Social tem uma narrativa falsa. O discurso acabou confundindo. O discurso falso. Então precisamos de assistencialismo, então precisamos aqui de Sistema Único de Saúde Nacional Obrigatório Estatal, precisamos de leis trabalhistas. Então aí começa o estatismo. E ele é muito fomentado por conservadores. Então, o minuto que você tiver aí o convencimento de que os conservadores, que davam apoio a esses pilares socialistas, no fundo, né, maquiados aí de proteção da família, proteção da sociedade, quando você trazer a luz para esse fato, aí você vai ter o real conservador ressurgindo no Brasil, que eu acho que está acontecendo. O conservador socialista não existe. Ele é um socialista. Ele se tornou um socialista. Então agora o que está... quadrado redondo, né? Exato, isso não existe. Então ele tem que entender o que faz ele conservador. E é a proteção da ordem natural. E que o Estado Social viola a ordem natural das coisas. Então você tem que resgatar isso, esses princípios, resgatar essas definições. Já falei muita coisa aqui que para quem não segue vocês vai ficar um pouquinho fora aqui de contexto. Mas eu acho que isso é essencial. Eu acho que essa missão aí é fundamental e eu acho que a gente está num vértice aí muito importante disso. Eu vejo que essa raiz está sendo reconquistada, ela existe lá, existe a raiz para poder brotar de novo, então a gente tudo não está perdido e ela é muito forte. O artificialismo que foi criado aí nos últimos 100 anos, ele não conseguiu dominar 100%. O nosso contexto. A ordem social é muito mais forte do que... Há uma esperança pela qual vale a pena lutar. Exatamente. Então... É verdade. Agora, sobre o tema do liberalismo. Uhum. É possível dizer que o auge do liberalismo econômico aconteceu no período do Brasil Império? Olha, foi o mais próximo que tivemos, próximo de um laissez-faire, foi durante o período imperial, não antes. E não depois também. Apesar de que a Primeira República, ela também foi criada, a primeira Constituição Republicana, ela meio que até tentava corrigir algumas coisas do Brasil Império, descentralizando o poder, criando os estados, membros, criando de fato governos mais autônomos, mas falhou. Falhou porque a riqueza que foi gerada durante o século XIX, os agricultores... que no início do século XIX tínhamos uma população aí de mais ou menos 4 milhões de pessoas, no final do século XIX já estavam batendo 3 vezes esse tamanho, estavam com mais ou menos 12 milhões de pessoas, mas o que não se mapeia exatamente é a riqueza que foi gerada com o laissez-faire naquele período. Então formou-se grandes oligarquias, grandes produtores agrícolas e eventualmente esses com muito poder econômico resolveram querer interferir também no poder político. Uhum. Né? Então aí é que houve esse grande problema. Né? Então acho que o Brasil, no final do Brasil Império, ele já não controlava e não conseguia se blindar dessas interferências oligárquicas no modelo político. E chegou a culminar no golpe de Estado de 89. E foi exatamente por essas forças. Eu acho que você tem aí na função do imperador, da família imperial, até uma força progressista no Brasil. Sim, de fato era conservador, sem dúvida, mas eu estou dizendo progressista do ponto de vista de vontade de industrialização, de incentivo à ciência, incentivo à cultura, de abertura ao conhecimento, à academia. Então isso tudo era trazido através do poder imperial. Claro que os agricultores eram contra isso, porque encarece o custo de produção. Você trazendo trabalho assalariado, industrializando o Brasil, encarece a produção e você fica ali, poxa, e agora como é que eu vou sustentar assalariados numa fazenda? Fica muito caro. Então eu não quero mais esse imperador falando essas coisas, não. Então houve aí um conluio muito forte das forças militares com os agricultores para eliminar esse risco, né, dos oligarcas naquele momento. Isso se materializou. A Constituição Republicana de 1891 veio à tona. Ela era liberal também,
Mas aí já estava tudo tomado, já estava tudo dominado. A questão econômica, a questão política, aí entrou sobre o domínio das oligarquias. Então a gente não descentralizou de fato, a gente não virou um país descentralizado, que deveria, em função da Constituição. Politicamente se fechou, teve estados de sítio decretados aí a todos os governos, todos os primeiros governos. Então, assim, eu diria que aí foi o único momento de laissez-faire mesmo que a gente teve, foi no período imperial. Em detrimento, né, até do próprio poder imperial. Sim, sim. Pois é, Dom Luiz. Como já falado aqui, a República ela nasceu a partir de um golpe, né? Talvez o verdadeiro golpe militar ali, né? E ela não funcionou. A pergunta básica é por que ela não funcionou? Se ela partia de um pressuposto que era para melhorar. Porque, olha, a evolução, a gente já estava numa evolução muito boa. Se você entender que a gente estava com 4 poderes e que podemos até ter mais do que 4 poderes para estabilizar e fragmentar ainda mais o poder político. A democracia, então, diminuiu os poderes de 4 Você retrocedeu. Retrocedeu. Você tirou um 4º poder. Tá bom, você retrocedeu. Aí muitas pessoas até tiram sarro. Você tirou o 4º poder, voltou a 3. Por que não voltou para 1 poder, então? Volta a ser 1 poder em vez de 3, porque 3 já não era estável. Nenhum país desenvolvido tem 3 poderes. Isso já no final do século XIX já estavam vendo isso. Esse modelo que o Brasil tinha aprimorado era copiado por alguns países da Europa. Então a gente tem que entender que a gente foi um balão de saia que deu certo e que alimentou ainda algumas monarquias europeias do meio para o final do século XIX. E que até hoje estão aí e estão dando muito certo, porque não passaram por um golpe de Estado. E aprimoraram seus poderes, aí criaram até mais poderes, certo? Eu acho que se houver qualquer coisa nesse sentido para dar certo do ponto de vista republicano, é imitar retomar esse fio condutor, né, de evolução estrutural e fazer muito bem. Se a gente tivesse se mantido, ou não, vamos supor que a gente fosse uma república, mas tivesse mantido os 4 poderes, o que seria o fio condutor durante o século XX, que foi um século horrível para toda a humanidade, mas se a gente tivesse mantido aquele fio condutor, a evolução natural da nossa estrutura de Estado, como é que seria? Poderia facilmente ter 5 poderes. 5 poderes, até mais. Um poder, Conselho de Estado aumentaria a estabilidade. Aumentaria ainda mais a chancela. Eu diria que teria que ter 6 poderes, do meu ponto de vista. Tá? Eu vou dizer que os 4 poderes são executivo, legislativo e judiciário. Você teria o poder moderador, certo? Que é o poder do chefe de Estado, que todo país da Europa tem, um chefe de Estado. Eu diria que tem um 5º, que é o Conselho de Estado, que aconselha o chefe de Estado. E ele já existia no Brasil Império, só não tinha tanto poder assim, era só um conselho consultivo. Mas seria interessante ele ter um poder de veto do chefe de Estado. E o 6º poder, povo, diretamente agindo, democracia direta, mecanismo de democracia direta. Isso é a evolução natural daquele modelo de 4 poderes. Se fosse passar aí, dar um avanço mesmo durante o século XX, mantendo aquilo lá como sendo bom, aquela premissa como sendo boa, como é que ele evoluiria para hoje? Então essa que seria a minha proposta para o século XXI. Talvez alguns que estão nos ouvindo, os sucessos da época do Brasil Império, para muitos é novidade, para que o Brasil ele tome o rumo certo, digamos assim. O retorno à monarquia seria um caminho ou existe uma saída ainda na República? A República ela tem uma saída que é imitar a monarquia. Ela tem que imitar o contexto estrutural de uma monarquia. E vamos lembrar... Você deu alguns exemplos, por exemplo, monarquia, vamos lembrar que monarquia, né? Quando você fala monarquia no Brasil, a referência que a maioria do povo tem é aquela monarquia absolutista, isso. É aquela ideia esse é o paradigma retrógrada, pré-revolução americana, pré-revolução francesa. Lembrando que o Brasil nunca teve isso. O Brasil já nasce pós-revolução francesa, nasce pós-revolução norte-americana e foi altamente influenciado exatamente por esses 2 momentos políticos. Então, a gente já foi uma evolução deste momento pós-revolucionário. Então a gente já nasce um povo livre, não tem? Eu até já tive um debate aí, uma troca, né, com um comunista que falou, olha, vocês vão voltar a ser súditos. Eu falei, peraí, como é que é voltar a ser súdito? O brasileiro nunca foi súdito.
aqui a Constituição de 1824, artigo 6 da Constituição de 1824, estipulando o cidadão brasileiro, estipula ali quem é o cidadão, os direitos do cidadão. Então o conceito já era de cidadão, não era? E até a própria formação de império, isso já pressupõe que é algo legislado e delegado pelo Senado e pela Constituição, e não uma coisa herdada pela hereditariedade ou colocado, ungido por qualquer religião. Essa que é a diferença, por isso que foi chamado Brasil Império, não Reinado do Brasil. Então essa que é a grande distinção. Há uma diferença. Uma diferença muito grande. Os liberais foram extremamente partícipes nessa Constituição. Eu diria que foi a grande chance do Brasil ter sido um exemplo de país que seria um modelo para o mundo, foi naquele momento. Eu diria até no segundo reinado, após as alterações constitucionais feitas por Pedro II, em 1847, que aí ele se demoveu, ele tirou o poder dele mesmo e entregou, falando, agora eu não tenho mais o poder executivo. Então, a tua pergunta foi com relação a se daria certo, o Brasil daria certo. Teria que imitar isso que eu estou falando, é uma república, teria que imitar essa evolução, essa fragmentação de poder, entender qual que seria o fio natural de evolução disso. Não é retroceder para 3 poderes, nenhum país é desenvolvido com 3 poderes, nenhum país é desenvolvido com 3 poderes. É importante frisar isso. Vou ter que frisar isso aqui, vou repetir quantas vezes precisar. Pode pegar, qualquer país desenvolvido, ele tem 4 poderes ou mais. Então, não e o nosso modelo é o modelo de 3 poderes. Nós somos aí no modelo extremamente retrógrado, modelo marxista. Ele é um modelo que premia um executivo muito forte, ele premia a ascensão do ditador do proletariado, ele premia populismo. Tudo isso é propício de acontecer no Brasil, no nosso futuro eleitoral. Se a gente não mexer no nosso contexto constitucional, esse risco é para sempre. Então a gente tem que mexer nisso, tem que criar esses outros poderes para a gente poder... E agora, a gente fala, poder, mas vai gastar mais. Quem disse em gastar? Quem disse que o poder moderador tem que ser remunerado? Quem disse que o Conselho de Estado tem que ser remunerado? Por que não pode ser de cidadãos, ou eleitos, ou até sorteados? Quem disse que isso não pode se materializar, como é em alguns países, como é o caso de um júri, por exemplo? Um júri é selecionado por sorteio. Então a gente tem que reconquistar esses valores que foram completamente sufocados pela teoria marxista, porque a teoria marxista ela é muito poderosa. Sim. Tem que entender a profundidade. Ela age na cultura, né? Porque ela age não só na cultura, ela age na economia, ela age na política, que é o que o governo faz política, e ela age na organização de Estado. Existe uma organização de Estado perfeita para o marxismo, e essa é a organização que o Brasil tem. Então no nosso contexto de 3 poderes, isso é ideal para o marxismo e uma ditadura. Né? Todas as ditaduras da África Central, da Ásia, algumas da América Latina. O nosso modelo é propício para uma ditadura. O nosso modelo é perfeito. E não o contrário. Muito pelo contrário. A gente, com o modelo que a gente tem, o presidencialismo brasileiro da Constituição de 88, foi copiado agora pela Turquia. A Turquia saiu do modelo parlamentarista de 4 poderes, com poder moderador do chefe de Estado lá, e eliminou esse poder, agora tem 3. O Erdogan assume a chefia de Estado e a chefia de governo, agora ele pode implementar e fazer da Turquia um Estado islâmico. Então ele tem agora esse poder para fazer. É mais fácil. Muito mais fácil. Por aí. Então você não tem mais freio na questão quando vocês têm 3 poderes, você não tem freio. E é isso que a gente precisa colocar, um freio. O poder moderador é um freio natural. As pessoas esquecem, muitos jornalistas falam besteira, não entende. O jornalista entende fazer jornalismo, o historiador entende fazer história. Agora, a ciência política, ela analisa modelos políticos, ela faz comparações e é factual, ela não tem narrativa. Ela faz uma coisa muito mais científica. Então, nessa análise científica com muito mais frio, você vê nitidamente, quanto mais cerceamento e freios ao poder você tem, mais duradouro é o poder, mais estabilidade política você dá, isso transfere indiretamente a estabilidade econômica, que transfere em fazer riqueza, e você tem menos ditadura surgindo
durante um período de alta estabilidade e fragmentação de poder. Por quê? Porque é difícil você concentrar muito poder. Sim. A ditadura, por definição, ela é concentradora de poder. Então, agora, o Brasil, você já tem essa concentração por definição, por organização. Então, o cara já nasce cheio de poder. O presidente que é eleito, ele tá ali em soberba de poder. Ele tem o comando de um orçamento trilionário. E com esse orçamento, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode comprar os outros poderes, ele pode fazer manipulação de absolutamente tudo que ele quiser, pode roubar a nossa poupança, que o Collor já fez, pode reestatizar o Brasil, pode privatizar todo o Brasil, ele faz o que ele quiser. Porque o modelo permite. Porque o modelo permite, é poder total. Mas é importante a gente frisar que há um caminho. Eu digo isso porque esse bate-papo ele nos enche de esperança. As mazelas que acontecem no dia a dia, elas fazem o contrário. Elas nos fazem, muitas pessoas, quererem sair do Brasil. Mas o fato de nós falarmos, vermos aqui que há um caminho, constatarmos que há um caminho, isso é esperançoso. Há esperança, então, para o Brasil e para os brasileiros. Absolutamente. A gente precisa ter a gente tem eleição para governo, né? A gente precisa ter uma eleição para o nosso Estado, para refazer o nosso Estado. E não é uma eleição per se, mas seria aí uma revisão constitucional muito séria, com pessoas idôneas, que entendem do assunto, têm alta capacidade de análise aí desses contextos de uma maneira fria, não marxista, certo? Já é um bom começo de não ter os marxistas, porque esses são destrutivos de Estado de Direito, são criadores de ditaduras. Então vamos tirar esse do contexto da discussão. Então vamos ter os não esquerda, vamos dizer assim, teriam que ser os não marxistas. Podemos até ter algum de esquerda ali que gosta de ver assistencialismo e tal, isso até pode ser que exista, mas vamos falar de organização de poderes aqui, que eu acho que é um tema suprapartidário e supraideológico. Se é uma conscientização que precisamos ter um Estado de Direito, aí você já entra com a premissa que a pessoa que aceita isso vai ser uma pessoa boa para você ter junto. Né? Ele quer o Estado de Direito, ele quer que as leis sejam as preponderantes e que tenha um vínculo das leis com a cultura nacional, com a cultura social daquele momento. Então, você cria uma simbiose importante ali. Se você concorda com essa premissa, você é qualificado para discutir o Estado. Agora, se você é marxista, você já é destruidor do Estado de Direito, por definição. Alegam que ama a democracia, mas na verdade é o que mais detesta. Não, aí isso é tudo narrativa, exato. O Estado de Direito é para ser destruído por revolução. É uma coisa que é inato dentro do marxista, de sempre voltar a fazer a revolução, exato. E tudo é através da revolução, de acabar com as instituições, acabar com a família, tudo aquilo que vai dar pilar fundamental, ele vai querer destruir. Então esses não podem fazer parte da discussão. Agora, um não marxista que possa até ser de esquerda, sem que possa entender, não, mas eu quero um projeto assistencialista ali, eu favoreço a intervenção do Estado naquele caso. Essa aqui é a discussão positiva, né? A nova esquerda é uma esquerda não marxista, mas que fala assim, não, o Estado tem que intervir. E a nova direita fala assim, não, isso é da sociedade, isso não é do Estado, para o Estado intervir. Essa que vai ser a nova discussão. Aqueles que, não, o Estado tem que intervir, e aquele que fala, não, isso é da sociedade, o Estado não pode intervir. E essa que vai ser a postura da direita conservadora. Né? Então, proteção daquilo que é da família, escolhas da família. Né? Então, enfim, essa que eu acho que materializando essa ideia, você pode estabilizar até com uma república, sabe? Uma república copiando esses preceitos, indo nessa direção de fragmentação de poder, descentralização, mais freios para a criação de leis, mas quase nenhuma chance, ou muito pouca chance de você fazer uma alteração constitucional, você blindar a tua Constituição. E se você vai blindar a sua Constituição, ela também não pode ser interventora. Tem que ser uma Constituição bem enxuta, bem neutra. E a intervenção ocorre, um governo ou outro, temporariamente, faz uma intervenção, faz um movimento pontual aí de algum programa social local, alguma coisa temporária. Aí sim, aí a coisa ganha uma estabilidade bem ampla, e eu acho que o que mais o brasileiro precisa ter é opção.
Se você dá opção entre um estado ser organizado diferente do outro estado, você ter competição entre estados, aí o cidadão decide onde é que ele vai morar em tal estado, vai morar no outro estado, vai migrar. Então você cria aí uma miríade de opções que o brasileiro ainda não viu, né? Acho que daria um bom boom aí de esperança nesse caso. Muito bem. A gente falando da esperança, sabemos que existe o grupo daqueles que são monarquistas e ele vem crescendo a cada ano que passa. Uma pergunta bem objetiva. Na sua concepção, você acha que é possível esse clamor, esse desejo desse movimento de que o Brasil volte a ser uma monarquia? Isso é possível? É possível, absolutamente é possível. Eu acho que a gente ainda está no início desse movimento, não estamos nem no começo. Acho que a profundidade de conhecimento que você tem dos monarquistas de hoje ultrapassa o que existia em 93. Em 93 havia toda uma organização, a família estava organizada para fazer isso, havia tempo de televisão gratuito por lei, né? Então a gente tinha tempo de exposição, porque a monarquia, etc. Tinha escritório de marketing, havia 2 círculos monárquicos instituídos para fazer esses debates. E agora tem círculo monárquico em quase todo o Brasil, algumas 20 vezes mais do que tinha naquela época. Tem uma espontaneidade absurda na questão da internet, que você vê que brota sem controle nenhum. Isso é uma espontaneidade muito forte, uma cobrança também muito maior, o que mostra uma certa indignação e uma certa vontade de fazer essa coisa. E mesmo estando muito maior, eu ainda digo que é o início, porque ainda a percepção do mainstream, da maioria, é que aquela coisa, é ditadura, é poder de uma pessoa só, é um só governando tudo. Então é uma aberração ainda, que ainda é ventilada para os segmentos menos instruídos e que não estão com o privilégio, talvez, de acesso às redes sociais. Esses são desinformados constantemente, são massas de manobra. E fica o apelo para que conheçam a história, porque aqueles que conhecem se apaixonam. Os números são encantadores. Faz parte dele, ele não pode desgostar do que é dele. É verdade. Né? Então, isso não é mais meu, da minha família. Isso faz parte de todo brasileiro. Então, o que a gente tem é uma responsabilidade maior de não comprometer esse legado. Eu posso muito bem estragar completamente a imagem aqui do que foi esse passado, falando coisas que não são certas, que não são verídicas, ao mesmo tempo me posicionando mal com relação a uma série de coisas que talvez não seja da minha alçada. Então, eu tenho um limite aí muito forte nisso aí. Agora, que é uma necessidade da gente se envolver mais, eu diria, né? Ela existe, porque o Brasil está num vértice de decisão. Então, você cair nessas narrativas falsas que aquilo foi opressor, que aquilo foi elitista, etc, 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 sabe, isso é muito pequeno para o que era a proposta e o pensamento dos fundadores. Não era bem isso, não era nada disso que eles tinham em mente. É verdade. Conheça a verdadeira história do nosso Brasil, exato, que é realmente... É só respeitar a história do Brasil, nada mais do que isso. Acho que já daria um avanço na nossa cidadania muito grande. É verdade. Agora, Dom Luiz, como você acha que a sociedade ela enxerga um membro da família real se candidatando hoje a cargos públicos? Há uma certa resistência, há um preconceito? Qual é a sua leitura sobre isso? Olha, tem muita resistência. Alguns grupos monarquistas até tem muita resistência. Você tem resistência, obviamente, pelos marxistas, isso é óbvio, tá em contraposição direta. Contra todos os objetivos deles. Totalmente contra os objetivos deles. Então, isso Então, você tem resistências naturais aí Bom, eu já nasci com essa resistência, eu não conheço ao contrário. Eu não conheço os apoios, né? Os apoios estão surgindo agora. É verdade. É uma coisa recente. As resistências, né? Eu estou lidando com elas há quase 50 anos. Então, para mim é normal. Não tenho nada. Já não tá tem nada. Tá não tenho, exato. Eu acho que não tem nada que alguém possa me falar que eu já não tenho uma defesa preparada aí há mais de 50 anos, quase 50 anos que eu estou vendo isso. Então, mas enfim, então existe a resistência sim. Agora,
tem apoios que são importantes. Precisa pontuar uma coisa que assim, desarma um pouco os que são contrários. É que eu não faço parte da linha de sucessão. Então, se houver uma restauração monárquica, eu não sou candidato a rei. Eu não sou candidato a monarca, não sou candidato a imperador, não sou nada disso. Eu sou somente um brasileiro. Isso desconstrui a retórica de um interesse direto. Total, eu vou dizer que eu estou conhecendo o movimento monárquico, estou reconhecendo, porque eu participei no início lá em 93, 93 não, um pouquinho antes. Eu fui embora do Brasil antes do plebiscito. Tá. Fui embora do Brasil em 92. Então, naquele momento eu estava envolvido, mas também como observador, não participava. E agora, adiantando para os dias de hoje, eu estou reconhecendo os monarquistas, porque quando eu comecei a fazer meu ativismo em 2014, eu comecei fazendo meu ativismo junto a outros ativistas. E esses outros ativistas vinham de todas as áreas e não eram monarquistas. Aliás, a maior parte deles não eram monarquistas. Eu não tenho nenhum desses movimentos que eu me envolvi que se colocaram como monarquistas. E então, eu me inseri nesses movimentos. Então, depois os monarquistas começaram a vir de encontro, dar apoio, dar suporte e também virarem ativistas para essa, porque de fato é isso que está em jogo. Então, do meu ponto de vista, toda a nossa história, tudo aquilo que a gente tem de bom, tudo aquilo que e que fez o Brasil e que fez o legado da nossa família, está em jogo. Está em jogo, não vai valer mais nada se a gente não fizer alguma coisa agora, se a gente não interferir agora. Aí me criticam pelos métodos de como eu interfiro, quem que eu dou apoio, quem que eu deixo de dar apoio. Isso é natural. Eu entendo muito bem. Eu acho que o chefe da Casa Imperial, que é o meu tio, Dom Luiz, ele já manifestou total isenção e total, está lavando suas mãos com relação a qualquer coisa que eu faça politicamente, e ele está corretíssimo. Eu vou dar sempre o meu apoio a ele por essa postura. Cabe a ele sempre ser o isento deste processo todo. Agora, eu não faço parte da linha sucessória, eu não serei o infante. Então, eu posso fazer política, eu posso ser ativista. A Princesa Isabel era ativista. Ela foi ativista em prol da abolição da escravatura. Vamos lembrar que ela era o poder moderador quando Pedro II viajava. Mas só que o que era o poder moderador? Ele não pode passar a lei. Ela não escreveu a Lei Áurea. A Lei Áurea veio escrita da Assembleia, do Senado que escreveram. O Partido Conservador é que fez. Foi liderado pelo Partido Conservador. E ela era uma ativista. Só, poxa, olha, faz logo essa lei que eu ratifico, hein? Olha que eu vou assinar. Eu assino por... Mas ela não podia, propor a lei. Sim. Ela não é governante. O poder moderador não governa. Então, temos que entender essas nuances de como é que a coisa funcionava. Parece muita coisa. Claro. Então teriam decretado o fim da escravatura lá atrás. Claro. Entendeu? O Brasil já nasce num dos artigos da Constituição de 1824, proíbe a tortura. Da Constituição de 1824. Estamos falando aí 60, 70 anos antes da libertação dos escravos. Então já havia boa parte dessa discussão abolicionista, fazia parte de quem estava escrevendo a Constituição. Só que sabia que se rompesse com aquele modelo, naquele ponto, ia perder apoio político dos brasileiros, os pequenos agricultores, os grandes agricultores, que ainda dependiam da escravatura. Então, de fato, houve essa contemporização com o modelo econômico do momento. Mas gradualmente foi se eliminando isso, a questão da escravatura. Então, o poder, como ele não existia na mão, a canetada não poderia ser dado pelo imperador para eliminar a escravatura, dependia de ver a sociedade vir de encontro e pedir isso. E foi o que aconteceu. Ela era ativista. O que faz sentido ser ativista. Exatamente. Nada proíbe você de ser um ativista pelo Brasil. E eu acho que eu me coloco nessa posição. Que bom, que bom. Bom, falando um pouquinho agora sobre o seu livro, porque o Brasil é um país atrasado, você cita com muita autoridade muitas mazelas do Brasil. Quais seriam as principais áreas de atuação, de reforma, as mais urgentes, na sua opinião? Bom, para o Brasil começar a desarmar a bomba, que é uma bomba econômica, nós precisamos ter uma reforma tributária brutal para você ter a livre iniciativa começar a florescer mais uma vez, o capital
começar a fluir, investimentos, começar a geração de empregos e oportunidades, precisa começar já. Isso somente com uma reforma tributária e com uma desregulamentação de vários setores da economia que estão altamente regulamentados pelo governo. Então isso aí eu diria que é uma missão urgente. Né? E o que você como um político deve fazer? Deve desonerar a cadeia tributária, né? Você transferir poder para a sociedade. Destravar e deixar... Transferir poder para eles. Qual é o poder do Estado? Onde é que o Estado se materializa, esse conceito Estado? O que é o Estado? Através dos impostos. Os impostos são uma conexão direta entre o conceito do Estado com o indivíduo que vai perder poupança. Você vai perder poupança e vai transferir para o Estado. Muito bem. Então, vamos parar de tributar tanto o indivíduo assim, dar algumas garantias de propriedade e, claro, eu diria que é uma grande reforma. Essas duas primeiras coisas que eu tenho prioridades paralelas são a reforma econômica, aí você tem que estabilizar, cortar gastos, estabilização fiscal, essa é super necessária, tem que cortar gastos sim, não há como você equilibrar a coisa pública aumentando impostos, isso é detrimental ao crescimento da atividade econômica, então tem que baixar impostos e cortar gastos ao mesmo tempo. Isso do ponto de vista econômico. E em paralelo e com a mesma prioridade é a segurança. Você tem que trabalhar, tem que ter um plano de segurança muito mais rigoroso. Você tem que poder dar a certitude de que você, no seu escritório, não precisa se preocupar com o seu patrimônio, não precisa se preocupar com a tua família. Se você está sempre se preocupando com o teu patrimônio, tua família e teus queridos, você não é livre. Você tem que estar sempre indo de encontro, protegendo eles, junto deles, e você acaba tendo pouca mobilidade para você explorar oportunidades não só de emprego, oportunidades de negócio. Então a segurança ela é basilar. Então essas duas, um choque de segurança. Economia, uma ampla reforma tributária que envolve reforma tributária e desoneração e desregulamentação de vários setores da economia. O Brasil é muito produtivo. Então, se souber coordenar essa máquina... Tem nem assim, se eu começar a falar aqui, a gente fica 10 horas. Mas eu, da parte industrial, quando eu comecei a minha empresa em 2005, eu fazia muita coisa aqui no Brasil. Fazia tratamento de peças, fazia peças novos desenhos de peças, motopeças, né, que esse é o meu setor. E aquilo tudo era feito no Brasil tranquilamente. Havia vários fornecedores, microempresas feitas em garagens de pessoas físicas. Então ele montava ali a sua operação, seu torninho, mas ele conseguia ali produzir suas 2, 3 mil peças por mês. Então, poxa, aquilo é bacana. Teria um fomento industrial numa área residencial, sem problema nenhum. Mas ao longo de 2005 para até 2010, o aumento de regulamentação, aumento de controle tributário em cima desses pequenos produtores, o setor industrial implodiu. O governo que deveria dar impulsão para a economia acaba travando. Saiu. Então você faz... Em 2005, quando eu comecei, o PIB do Brasil, parte dele era quase 20%, na faixa de 20%, era a área industrial. Hoje estamos a menos de 10%. Olha. Então a gente só foi caindo. Então esses pequenos produtores, pequenos industriais saíram do ecossistema econômico. Então eu falei, agora se eu quiser fazer mesmo uma peça, que é uma peça pequena, uma coisa meio artesanal, não tem mais no Brasil. Eu tenho que buscar na China, já vem tudo pronto da China. Eu falei, mas por que não faz aqui no Brasil? Porque tem regulamentação e tributação. Não é porque não tem matéria-prima, nós temos a matéria-prima mais barata do mundo e a melhor, que é exportado para a China e volta para a burocracia mata a nossa capacidade de converter aquilo que é nosso para o nosso benefício, porque todo valor agregado está na conversão da matéria-prima. A gente pode exportar aqui trilhões de toneladas de bauxita, de minério de ferro, de aço já em lâmina, não importa. O que realmente importa é o que você vai fazer com isso. É um escapamento de motocicleta, é uma vela de ignição, é o chassi de uma moto, é o chassi de um carro, é uma roda de carro. E isso é que tem valor. E é isso que a gente está importando de volta. Então por que a gente não tem essa produção aqui? Por causa dessa cascada de impostos. Então aí você fala, mas de onde vem isso? Por que o cara inventa uma cascada de impostos? Para atender os interesses do Estado. O Estado não está nem aí como é que ele vai tributar. Ele não está nem aí se ele vai afetar a vida do pequeno produtor, do pequeno empresário, não está nem aí. Ele tem que tributar porque ele existe.
Então, ele existindo, eu vou tributar para sanar a minha necessidade. Mas peraí, qual é o serviço que você entrega? Qual é o benefício que você vai fazer com isso? Não importa. Não tem contrapartida. Não tem contrapartida, não tem cobrança, não tem transparência, não tem comunidade envolvida em cobrar por isso. Então você vive num despotismo de Estado que ele cobra à medida que tem a sua necessidade. Você não tem como reagir, porque é tudo digital, ele trava a sua conta. Né? Se você não paga o Estado, ele trava a sua conta, manda lá um mandato, você não recolheu tal coisa, o teu DARF não foi pago, está em atraso. Começa a ter um monte de cerceamentos. Como o Brasil é bom para isso, né? Então, as melhores pronto. tecnologias. Ele é perfeito para cobrança de imposto. Agora, entrega o benefício zero. E para de onerar de uma maneira que um pequeno empresário hoje tem que contratar um escritório de contabilidade e cada vez mais os custos de contabilidade estão crescendo. Por quê? A legislação em cima de um pequeno empresário está monumental. Então você fala, o custo de você ter uma pequena empresa hoje no Brasil, sem um contador, já é alto. Qual é o custo de você abrir uma empresa nos Estados Unidos? Você com Quicken, você faz a sua própria contabilidade. Quicken é um software. Você faz a sua própria contabilidade em casa, você mesmo. Você não precisa de contratar um contador para fazer sua conta. Então o seu custo de operação, o seu custo de você abrir uma empresa é quase nada. Você em 3, 4 dias você está com uma conta bancária, já emitindo nota fiscal, já vendendo. Daqui a pouco a burocracia é funcional. Exato. Então o Estado ele não vê o dano que ele causa. Ele não faz ele não tem empatia nenhuma. Ele quer só cobrar e maximizar a sua capacidade de cobrança. E quando ele vê que ele vai matar o segmento que ele cobra, ele dá uma afrouxada. Então, se eu cobrar mais, eu fico sem cobrança. O setor desaparece. Então, eu vou cobrar Ele cobra exatamente no limite para deixar o pessoal ali fazendo um dinheirinho bem ali. Mas, enfim, ele não convida... O socialismo velado, né? Exato. Ele não convida novos investimentos. Né? As pessoas entram no mercado para fazer empresas, fazer negócios, para criar empregos. Entram quando há oportunidades, e há oportunidades de ganho. Eles sabem que eles vão ganhar mais do que o salário dele. Mas agora o cara fala, bom, se eu entrar para ser empresário, eu vou empatar as contas aqui, o governo consegue roubar em tudo quanto é lugar, eu vou empatar. Para que eu vou entrar nesse risco? Não entra no risco, pronto, tem menos oportunidades de emprego. Como a gente falou de tributo e falou de gastos, não querendo voltar aos temas anteriores, mas só para a gente ter uma panorâmica aqui sobre o custo da República, digamos assim. É possível fazer uma comparação do custo da máquina do Império, custo da máquina da República hoje? Sim, olha, comparar o Brasil historicamente, talvez não seja justo com a atualidade. Tá. Porque no Brasil o Império fazia só poucas coisas, dava segurança, né? Ele prestava segurança territorial, cuidava da ordem jurídica, justiça, etc. Mas não fazia muitas outras coisas. Até porque não tinha esse Estado assistencialista. Exato, não tinha um monte de camadas que foram agregadas mais tarde, algumas positivas, outras negativas. Uhum. Mas então, naquele contexto, vamos dizer que os números indicam, depende das fontes, entre 10% a 12% do PIB financiavam o Brasil Império. Aquela agora do quinto, o quinto era para quem era produtor de ouro. Se você era um fazendeiro, você não pagava nada, a não ser que você queira, para você ter o voto censitário. O voto era censitário. Você só podia votar se você tinha um patrimônio declarado em tal certo nível. Então, se você não queria exercer seu voto, você não precisa declarar que você tem esse patrimônio, não exerce sua função política. Não pagava o quinto, não pagava nada. Então, os fazendeiros, por isso que criaram-se as oligarquias em função da não tributação. Está aí porque o laissez-faire funciona. A própria derrocada do Brasil Império já mostra isso, né? Criou-se tanta riqueza que aí esse concentrar a riqueza resolveu ter o poder político. Foi basicamente isso. Mas enfim, então, naquele momento... Em torno de 10%, 11%? 10%, 12%, depende de quais são as fontes. E aí você tem uma evolução natural do Brasil Primeira República, você termina o Brasil Primeira República já com quase 17% do PIB em termos de custo para você financiar o teu modelo... Crescimento, algo em torno o teu modelo republicano, exato. E aí de 17% hoje estamos em 45%, ou batendo 50%. Então, essa que é a realidade. Tem coisas que foram agregadas que eu diria que são interessantes de você manter. A Polícia Federal, o Ministério Público, tem algumas coisas que você fala assim, isso aqui é interessante.
É bom você ter isso no Poder Federal. Agora, tem coisas que não são de nada de todo revinculadas. É um percentual muito grande. Exatamente. Então, que a parte do assistencialismo, a parte do assistencialismo dos programas sociais, a parte de previdência, que é um grande buraco negro, você está sempre criando privilégios ou inclusão de quem não contribui, e aí tem um buraco perpétuo ali. Então tem que sair da mão do governo e parar de fazer assistencialismo social com a Previdência, para ela poder funcionar. Então, esses agregados eu diria que foi negativo. E aí começou a desestabilizar tudo. Hoje a gente não tem uma situação estabilizável com isso. Essa questão previdenciária depois você tem um agregado a isso, que é a CLT e tal, mas ele age mais na legislação trabalhista, mas o grande problema mesmo é como lidar com a questão previdência. É isso o que quebrou a Grécia, o que empobreceu a Grécia, o que empobrece a Argentina, sempre, constantemente, eles nunca conseguem fazer nenhuma reforma ali, estão sempre empobrecendo. O Brasil está com essa bomba aí que está para estourar e eu acho que é primordial que a gente olhe isso com muita responsabilidade. Claro, eu acho que eu tenho vários modelos aqui, não quero conflitar com os economistas aí que têm já suas soluções, mas eu sou favorável à descentralização desse modelo. Eu acho que não deveria ter previdência federal na mão do governo federal, para começo de conversa, que cada estado defina se vai ter sua previdência ou não, se ela vai ser estatal ou se vai ser privada, e que fique mais próximo do eleitor essa decisão. O governo federal impondo, vamos ter aqui uma previdência nacional, obrigatória, estatal, controlada por sob tudo. Sob a égide de uma ajuda aos necessitados, mas exato. Na verdade traz a pobreza tem o da imposto nação. federal que você não tem nem como revogar ou como você limitar, ele pode aumentar esse imposto para 100% para financiar essa previdência. Então não tem limite nenhum aí. Isso tem que ser descentralizado, na minha opinião, tem que sair do foro do Poder Federal. Muito bem. Então, Luiz, e essa onda conservadora no Brasil? Como você explica, na sua opinião? Eu acho que é mais em função da destruição do modelo do Estado Social do que do próprio modelo, do próprio ímpeto dos conservadores. Eu acho que é uma infelicidade, ao mesmo tempo que eu acho que é uma realidade que a gente tem que olhar com muita seriedade, porque o que está acontecendo aí, essa crise toda que foi do qual ainda estamos vivendo, o que causa essa crise foi o próprio modelo deles, o próprio modelo da esquerda implementado no Brasil. Não foi a nossa ação como conservador. Não foi a ação dos liberais convencendo as pessoas, o liberalismo é melhor. Então os conservadores e liberais não tiveram influência nenhuma. Eles estão uma opção frente a essa derrocada e implosão do modelo do Estado Social. Então há uma gravitação natural pelas ideias, pelas opções. Eles estão vendo, muitas pessoas viram que esse modelo ele vai gerar essa falência recorrentemente. Então temos que ter um modelo mais sustentável. E qual é esse modelo? As pessoas estão acordando para isso. Estão acordando para isso, estão entendendo que, eu não posso mais dar sustentação de narrativa, racionalmente, essa narrativa que cria e que fomenta o Estado Social, então eu preciso de uma outra narrativa para me conduzir. E essa narrativa os conservadores e liberais têm. Você é um ativista, nós somos um instituto. O que o brasileiro comum que está nos assistindo agora, ele pode fazer para contribuir para essa conscientização, na sua opinião? Bom, primeiro é se conscientizar. Eu acho que eu estou me conscientizando aí a níveis que eu nem imaginava que eram, por exemplo, assim, todos nós que lemos alguma coisa, a gente sempre vê que tem outras coisas que você tem que ler e se aprimorar. E eu acho que você se tornar de novo um estudante do que é ser um liberal, do que é ser um conservador. As coisas têm uma simbiose aí em certos pontos. Não existe conservador socialista, tá? Deixar isso bem claro. Tem alguns conservadores que podem querer uma intervenção de Estado ali, aqui, mas é pontual e não é uma coisa socializante, perene, para sempre. Não é nada disso. Então, vamos entender esse contexto. Daí você já tem uma evolução. E claro, no minuto que você começar a absorver esses conceitos, você se torna um propagador natural, pela influência, pelo discurso, pelo contraponto. E não tenha medo, né? Não tenha medo de contrapor, não tenha medo de se expor, não tenha medo de ser o único. Aliás, eu acho que é bacana você ser o único da sala, do seu ambiente de estudo, e você é o único conservador ali.
Eu acho isso bem bacana, porque, olha, eu não sei de quem é esse ditado, mas não é meu, mas diz assim, quando milhões de pessoas acreditam numa imbecilidade, não deixa de ser uma imbecilidade. Então, é isso que eu vou dizer. É isso que nós temos no Brasil. Nós temos aí uma ficção que foi criada que o socialismo funciona, o nosso modelo é socialista, o nosso Estado é socialista, nós elegemos governantes socialistas. Então, isso não quer dizer que isso seja uma grande imbecilidade. Eu estou dizendo aqui, afirmando em alto bom tom, que isso é uma grande imbecilidade, não é o fio condutor da nossa evolução. É verdade. Bom, e existem muitos recursos hoje para ter essa conscientização, Sim. Inclusive gratuitos, como esse programa, por exemplo, né? Como outros que existem para a pessoa. Tem muito recurso hoje disponível na internet. Exato. Então, dá para caminhar para essa intelectualização. Caminhando para o final, muitos têm te pedido aí, muitos conservadores têm buscado o seu nome como um vice-presidente do candidato à presidência, Jair Messias Bolsonaro. Isso é possível? Olha, o que aconteceu, tudo isso surgiu da própria internet, né? Porque em nenhum momento eu fui contemplado. A discussão para quem ia ser vice era Janaína, foi o general Heleno, que eu achei uma ótima opção, acho que seria uma grande contribuição. Marcos Pontes também, outro militar. Então, havia já um rol de pessoas que estava ali na discussão. Depois que houve esses entraves, aí surgiu a questão da Janaína, aquilo de fato se materializou, a base talvez tenha reagido, então surgiu o meu nome em função dessa reação da base. Então a minha expectativa aqui, eu estou aqui para contribuir. Se isso for ajudar a candidatura do presidente, como é que eu vejo a candidatura dele? Eu acho que isso que é o mais importante. Eu acredito no que ele significa. Eu acredito que ele significa a mudança completa de paradigma e de narrativa política. Completa. Então, você vê que há um combate a tudo aquilo que ele fala, do jeito que ele fala e tudo, e é um combate sistêmico. E é isso que a gente tem que lutar. É contra o sistema. E nessa luta de lutar contra o sistema, eu estou 100% dentro. Totalmente dentro dessa luta contra o sistema. Temos que entender que a gente precisa de uma ruptura. A gente não precisa de uma contemporização, a gente não precisa de um centrão se compondo ali para continuar dominando a coisa pública do jeito que ela está. Ela precisa de mudanças, essas mudanças vão trazer mais oportunidades para o brasileiro, não menos. A não mudança, manter o status quo, é isso aí que a gente vê, esse marasmo, essa mediocridade relativa ao que a gente poderia ser. E ao contrário, as mudanças vão trazer amplas oportunidades ao brasileiro. São positivas. Então a gente precisa abraçar essas mudanças sem medo de mudar. Né? Não há perdas, há só ganhos. Essa que é a grande mensagem aqui. E eu acho que nesse contexto, é por isso que eu quero ver isso dar certo, eu quero ver essa proposta dele maturar. Eu acho que vai mudar muito o nosso escopo político de debate, vai trazer e vai reinserir no debate os conservadores e parte dos liberais. E isso é fundamental para que a gente possa resgatar o real debate político. Né? O debate antes estava ali centro-esquerda e esquerda marxista radical. Então, dali você não tem, ou você tem a destruição completa das instituições, ou você tem um socialismo gradual. Então, nenhum dos dois, na minha opinião, é o caminho certo. O caminho certo é você voltar àquela discussão produtiva de que, olha, isso é da sociedade, isso aqui é do Estado temporário, vamos discutir. Então, essa discussão um pouco mais razoável, muito mais racional e não passional com as ideologias, é para onde a gente vai conquistar esse século XXI e que a gente tenha uns bons fluidos aí para que a gente possa fazer as boas decisões dessa eleição. Se essa é a bandeira, tem sinergia com o que você pensa? Absolutamente. Então, converge com seus valores. Absolutamente. Então, a questão de vice-presidência não houve oferta nenhuma. Isso, a base se materializou e está ventilando meu nome. E eles ali estão tomando suas decisões, estão vendo se incorpora ou não. Entre os conservadores, fala-se em 70% de aceitação. Eu agradeço a todos. Eu agradeço a todos. É um voto de confiança muito importante para mim.
de fato ele valida o que eu estou fazendo. Ao mesmo tempo, eu sou o primeiro a afirmar que eu não tenho vaidade nenhuma de me transferir para qualquer cargo, senão que não seja que eu não possa fazer o que eu já faço. Né? Se algum cargo político eu venho a ocupar algum cargo político, eu ainda vou manter esse ativismo, eu vou manter essas metas e vou estar agindo em prol daquele Brasil que está dentro da minha cabeça. Né? Se eu conseguir transferir essa visão para mais pessoas, acho que a gente vai ter um lugar muito bacana para se viver. Excelente. Então, Luiz, aquele jogo rápido, um livro. Rápido mesmo, né? O Declínio do Ocidente. O Declínio do Oswald Ocidente. Spengler. Muito bem. Um exemplo a ser seguido, um nome. Pedro I. Pedro I. Uma música. Olha, tenho... Puxa, essa daí você me pegou, viu? Cor dos Peregrinos, de Wagner. Muito bem. E uma frase, uma citação. Vamos defender o nosso Brasil. Muito bem. Essa foi a entrevista com Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança e foi mais uma edição do seu Burke Café, o seu bate-papo conservador. Até a próxima.